seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? O que nos falta para evangelizarmos como fizeram os primeiros discípulos? Será que para nós, no tempo em que nós vivemos, no século 21, será que falta alguma coisa para que a gente possa pregar o Evangelho a todas as pessoas e a todas as nações? Certamente a gente responde que não nos falta nada. E se nós respondemos que não nos falta nada, aí outra pergunta brota. Então, por que é que nós não conseguimos pregar o Evangelho a todas as pessoas? Será que tem alguém que a gente conheça que ainda não segue Jesus decididamente? Talvez na nossa casa, talvez na nossa rua, talvez no nosso bairro, talvez no nosso ciclo de amizade, no convívio, né? No nosso ciclo de convívio. E certamente muitas pessoas até conhecem Jesus por ouvir dizer, mas muitos ainda não fizeram uma experiência de encontro com Jesus. Não somente não fizeram essas pessoas do nosso convívio, mas muitas vezes pessoas evangelizadas. Bom, nós observamos que os discípulos, os primeiros discípulos, depois de Pentecostes, eles começam a percorrer aldeias, cidades, regiões, com a intenção de anunciar-lhes a boa nova do Evangelho. E anunciar a boa nova do Evangelho não é anunciar um conjunto de doutrinas, um conjunto de normas, ou então uma ideologia. Não, é anunciar a pessoa de Jesus. Anunciar a pessoa de Jesus. É isso que os
discípulos, nesse contexto dos Atos dos Apóstolos que nós estamos ouvindo esses dias, estão fazendo. Não é um anúncio de uma ideia, e tampouco o anúncio de um conteúdo desenvolvido por alguma pessoa, não. É o anúncio de uma pessoa, sim, mas não de uma pessoa como todas as outras pessoas, porque se trata da pessoa de Jesus, na potência e na unção do Espírito Santo. Então nós, nos dias de hoje, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, nós precisamos redescobrir a força do Evangelho. E para redescobrir a força do Evangelho, nós precisamos redescobrir o próprio Jesus. Nós precisamos novamente ser apaixonados por Jesus. Nós precisamos nos apaixonar de novo por Jesus. Porque somente um coração apaixonado por Jesus vai ter condições de anunciar, de testemunhar, de tornar Jesus conhecido, de tornar Jesus amado de novo pelos homens de hoje. É porque a preocupação dos homens do nosso tempo, hoje em dia, são outras preocupações, não são as coisas de Deus. Os homens se preocupam com outras coisas. E muito poucos são aqueles que se preocupam com as coisas de Deus. Pois bem, esta realidade precisa despertar em nosso coração. Mas, para que isso tudo seja concreto, a gente precisa também revisitar que este Deus que na pessoa dos discípulos está agindo, já agiu no Antigo Testamento. É o mesmo Deus que no Antigo Testamento conduziu o povo, que despertou os profetas, que libertou o povo que era escravo do Egito, com braço forte, com mão poderosa, que destruiu as nações da terra de Canaã, que escolheu para si um povo, um povinho de cabeça dura, mas escolheu para si um povo, o povo de Israel. E no texto que nós acabamos de ouvir de Atos dos Apóstolos, Paulo recorda as cidades por onde ele está passando desta realidade. Que o Deus que ele está anunciando, que a força do testemunho de Paulo, não é somente por força de suas palavras e por força de sua humanidade, não. Mas que é um projeto de Deus, e que esse Deus, e que esta realidade já foi revelada. Ou se não revelada, foi prometida no Antigo Testamento. E plenamente realizada, e plenamente concretizada no mistério da Páscoa de Jesus. E é esta realidade, então, que Paulo, junto com os seus companheiros, estão anunciando. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. E antes que ele chegasse, chegou João Batista, anunciando, preparando. E depois que Jesus chegou, que ele viveu o mistério da paixão, que nós iremos contemplar logo, a festa da ascensão, ele prometeu derramar o Espírito Santo. E, portanto, o mesmo Espírito Santo que ele derramou em Pentecostes, como ele derramou em todos os outros discípulos, depois, ele derramou também em nós. O mesmo Espírito Santo que foi manifestado em Pentecostes, nós, com nossa racionalidade, com nosso pecado, com nossa falta de abertura, com nossa falta de comprometimento, a gente retarda, a gente atrasa um pouco a ação de Deus. E a Jesus Cristo assumir esta missão, como eu dizia ontem, anunciar com palavras e anunciar sem palavras.
Anunciar com a própria vida. Mostrar que verdadeiramente nós acreditamos em Jesus, com a nossa própria vida. Para que todos possam conhecer e amar Jesus. Nós ouvimos um trechinho do capítulo 13 do Evangelho de João. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e nem o mensageiro maior do que aquele que enviou. Então, isso já é um sinal de que tudo aquilo que o Senhor passou, as perseguições, as rejeições, a falta de abertura, a falta de fidelidade, nós também passaremos por isso. Todo discípulo de Jesus também será perseguido. Aí quando a gente diz assim que todo discípulo de Jesus também será perseguido, daí o povo já responde: está vendo, padre? É por isso que eu não quero ser discípulo de Jesus. Porque não estou afim de ser perseguido. Então fica sentadinho aí no seu banquinho, acomodado, tranquilinho, sem problema nenhum. Não se compromete, não. Fica aí. Continua fazendo as suas coisas, valorizando as coisas que você valoriza. Mas depois não queira gozar das alegrias eternas no dia do julgamento final. Né? Porque daí não vai ter, não. Então é preciso a gente se movimentar e irmos anunciar, pagar o preço necessário para isso. Testemunhar Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está escrito. Jesus anunciando aqui de forma misteriosa aquele que vai traí-lo, aquele que vai entregá-lo. Jesus denunciando o que vai acontecer com Judas. Ele diz: desde agora eu vos digo, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, criais que eu sou. Que eu sou. E nós ouvimos já no discurso de Jesus sobre o pastor, né, o bom pastor. Nós ouvimos no discurso de Jesus sobre o pão da vida: eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Nós vamos ouvir domingo: eu sou a videira. Este eu sou é a revelação de quem Deus é, que foi revelado um dia a Moisés, e nós contemplamos em Jesus o mesmo, aquele mesmo eu sou que Deus disse para Moisés lá na sarça ardente, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E a negação disso é também sério. Aquele que não recebe o enviado de Jesus, aquele que não recebe aqueles que Jesus enviou, está também recusando o próprio Deus. Está dizendo não para Deus. E infelizmente, o mundo onde nós vivemos, tem muita gente rejeitando Deus e rejeitando o próprio Jesus. Não rejeitando com palavras, mas o que é pior, rejeitando com atitudes. Então, nós também precisamos pedir a conversão do coração e que o Senhor aqueça de novo o nosso coração e nos faça de novo apaixonar por Ele. Que nós sejamos discípulos apaixonados pelo Senhor. E aí nos coloquemos a caminho para anunciar, para continuar a missão dos discípulos, para continuar a missão de tantos homens e mulheres que antes de nós deram a sua vida. Dentre tantos, hoje nós celebramos Santa Catarina de Sena, que era uma leiga. Que era uma leiga, né, e se entregou de tal maneira nas mãos de Deus que fez maravilhas. A ponto de dizer, né, num tempo de conflito da igreja,
o Papa não estava morando em Roma, né? Ela escreve uma carta, manda para o Papa e diz ao Papa que voltasse a assumir a função dele em Roma, porque em Roma era o lugar do Papa. Imagine, a gente vir para uma história dessa, a gente fala assim, nossa, que ousada, que mulher de Deus, que mulher de fé, que mulher de oração. E o Papa fez porque percebeu que era Deus falando com ele por meio dela. E retomou toda a história. Uma história belíssima. E que se deixou, né, modelar por Deus e fazer o que Deus queria que ela fizesse. Então nós também precisamos desta coragem